Frequentemente descobrimos que os capítulos mais sombrios de nosso passado são negligenciados em nossos sistemas educacionais. Este vídeo visa lançar luz sobre esses cantos negligenciados. Já se inscreva no canal, deixe o like, vamos começar. O Massacre Chinês de 1871. Um episódio sombrio na história americana. Na noite de 24 de outubro de 1871, um dos mais horrendos distúrbios raciais na história dos Estados Unidos ocorreu no coração de Los Angeles. Uma multidão composta por mais de 500 residentes invadiu o bairro chinês da cidade, movida por uma onda de sentimento anti-chinês. A violência e o caos que se seguiram foram chocantes. Ao final da noite, 19 imigrantes chineses estavam mortos, suas vidas brutalmente tiradas pela multidão. O estopim para este evento horrível foi uma disputa entre facções chinesas que resultou acidentalmente na morte de um homem branco, Robert Thompson. A notícia se espalhou rapidamente, alimentando as tensões raciais existentes e levando ao surto de violência. À medida que a notícia do tumulto se espalhava, a multidão crescia, com pessoas de todas as classes sociais, incluindo empresários, trabalhadores e até mesmo policiais que tinham o dever de proteger os residentes da cidade. As ações da multidão foram brutais e indiscriminadas. Casas e negócios chineses foram saqueados e seus moradores arrastados para as ruas. A multidão enforcou 15 de suas vítimas em forças improvisadas, seus corpos deixados balançando como um testemunho assustador da barbárie daquela noite. Quando a carnificina finalmente terminou, quase todos os residentes chineses haviam sido expulsos e Chinatown estava em ruínas. No entanto, o que aconteceu após o massacre foi tão chocante quanto o próprio evento. Apesar da violência e dos saques generalizados, apenas 10 homens foram levados a julgamento, acusados de homicídio culposo. Em uma reviravolta decepcionante, mas não surpreendente, todos os 10 foram absolvidos devido a uma brecha legal que permitia que as testemunhas chinesas da acusação fossem descartadas por motivos raciais. Assim, ninguém foi responsabilizado pelas atrocidades daquela noite e o massacre desapareceu da memória pública. As atrocidades da Bélgica no Estado Livre do Congo. O período de 1885 a 1908 no que é agora a República Democrática do Congo é um dos episódios mais brutais de exploração colonial da história. O rei Leopoldo II da Bélgica, sem nunca ter pisado na terra, governou o Estado Livre do Congo como seu feudo pessoal, orquestrando um reinado de terror que resultou na morte de milhões de congoleses. A grande ambição de Leopoldo era extrair o máximo de riqueza possível da terra, especialmente borracha e marfim. Para conseguir isso, ele impôs um sistema brutal de trabalho forçado. Homens, mulheres e crianças congoleses eram obrigados a coletar borracha nas condições mais desumanas. Aqueles que não cumpriam as cotas eram sujeitos a punições horríveis, incluindo chicotadas e mutilações. Ao mesmo tempo, Leopoldo e seu regime realizaram uma vasta campanha de propaganda para retratar seu governo como benevolente e civilizador. No entanto, a realidade era um pesadelo distópico de exploração, violência e abusos generalizados dos direitos humanos. A taxa de mortalidade era alarmantemente alta devido ao excesso de trabalho, fome e doenças, levando ao declínio da população. O horror só terminou quando a comunidade internacional, incentivada pelo trabalho de ativistas como Edmund de Morel e Roger Casimenta, exerceu pressão que forçou a Bélgica a anexar o território em 1908, encerrando o governo pessoal de Leopoldo. Mas, naquele momento, o dano já havia sido feito. O Congo havia sido irreversivelmente marcado, seu povo vitimado e seus recursos esgotados. A assimilação forçada de crianças nativas americanas. Do final do século XIX até meados do século XX, um capítulo angustiante da história se desenrolou nos Estados Unidos. Crianças nativas americanas foram forçosamente retiradas de suas famílias e enviadas para escolas internas operadas pelo governo ou pela igreja, em um esforço para assimilá-las à cultura branca americana. Esta política, sob o lema "Ao matar o índio, salvar o homem", visava retirar-lhes sua identidade indígena, cultura e língua. Crianças de apenas 5 anos eram separadas de suas famílias e enviadas para instituições onde eram proibidas de falar suas línguas nativas, praticar seus costumes ou mostrar qualquer sinal de sua herança indígena. Elas eram renomeadas, seus cabelos longos cortados curtos e obrigadas a adotar vestimentas ao estilo ocidental e práticas cristãs.
Muitas dessas crianças experimentaram abusos físicos, emocionais e sexuais nas mãos de seus cuidadores. A educação era mínima, com maior ênfase no trabalho manual. Muitas crianças trabalhavam em campos, lavanderias e oficinas para manter as escolas e produzir bens para a venda. Embora a última dessas escolas tenha fechado suas portas na década de 1970, o dano já havia sido feito. As políticas de assimilação forçada resultaram em traumas profundos, perda de identidade e deslocamento cultural que afetaram gerações. As reverberações desse genocídio cultural ainda são sentidas nas comunidades nativas americanas hoje, um lembrete sóbrio do lado sombrio da história americana. Internamento japonês durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um período de medo e suspeita crescentes nos Estados Unidos, culminando em um de seus atos mais infames de preconceito racial, o internamento de japoneses americanos. Após o ataque a Pearl Harbor, o presidente Franklin D. Roosevelt assinou a Ordem Executiva 9066, autorizando a realocação forçada e o internamento de aproximadamente 120 mil japoneses americanos que viviam na costa oeste. Essas pessoas, 2/3 das quais eram cidadãos americanos, foram arrancadas de suas casas e transportadas para campos de internamento remotos espalhados pelo país. Famílias foram forçadas a viver em barracas apertadas e mal construídas, cercadas por cercas de arame farpado e guardas armados. Eles perderam suas casas, negócios e pertences pessoais, muitos dos quais nunca foram recuperados. O internamento foi justificado pelo governo dos Estados Unidos como uma necessidade militar, citando potencial deslealdade e espionagem. No entanto, nenhum japonês americano foi encontrado culpado de sabotagem ou espionagem durante a guerra. Na realidade, o internamento foi uma manifestação de preconceito e medo profundamente enraizados contra os descendentes japoneses. Em 1988, o presidente Ronald Reagan assinou a Lei de Liberdades Civis, reconhecendo a injustiça fundamental do internamento e concedendo reparações aos sobreviventes. No entanto, a memória deste período sombrio na história americana serve como um lembrete poderoso das consequências do medo e do preconceito, mesmo em uma nação que se orgulha de seus princípios de liberdade e justiça. A Guerra Filipino-Americana, um conflito esquecido. Após a Guerra Hispano-Americana em 1898, os Estados Unidos adquiriram o controle das Filipinas da Espanha. Em vez de conceder a independência muito esperada ao arquipélago, os Estados Unidos decidiram manter o controle, levando à Guerra Filipino-Americana, um conflito sangrento e brutal que durou de 1899 a 1902. Os filipinos, liderados por Emílio Aguinaldo, lutaram por sua independência, mas as forças dos Estados Unidos buscaram reprimir a rebelião com mão pesada. Aldeias foram destruídas, civis foram detidos em campos de concentração e a tortura se tornou um método de interrogatório aceito. Estima-se que entre 200 mil e 1 milhão de filipinos morreram, muitos de doenças e fome. No entanto, esse conflito é frequentemente negligenciado nos livros de história americana. É uma guerra esquecida, ofuscada pelos maiores conflitos do século XX. A dura realidade dessa guerra contradiz a imagem dos Estados Unidos como libertador e destaca as complexidades e contradições inerentes à sua história imperial. A Guerra Filipino-Americana serve como um lembrete sombrio do custo humano da construção de impérios e da luta pela independência. Ao reconhecer este conflito, obtemos uma compreensão mais completa e nuançada das consequências da política externa e do imperialismo americano no início do século XX.